Senhor presidente, demais pares desta casa, servidores e em especial o público aqui presente. Hoje, dia 22 de dezembro de 2016, encerra-se ou pratica-se a última sessão legislativa 2013 e 2014. Diga-se de passagem, a mais desastrosa legislatura. Uma legislatura composta por vereadores, na sua maioria, na quase maioria, melhor dizendo, que ao contrário da imprensa, que ao contrário do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, que ao contrário do Ministério Público do estado de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, e ao contrário de 4 vereadores, sobretudo contrário ao pensamento do povo de Santo Antônio do Descoberto, esta casa aprovou o pior modelo de gestão já visto em nossa cidade. Um modelo de gestão com práticas de várias irregularidades, que só os vereadores não quiseram ver. Só a Câmara Municipal, que tem a função constitucional estampada no seu artigo, a partir do 29, 31 da Constituição Federal, o nosso documento maior do país, a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Um Poder Executivo administrado por uma pessoa de vida preguiça, muito ruim. Como pode um homem que sempre foi dado a fazer o mal ao seu próximo ser o nosso prefeito durante 4 anos, provocando todas as atrocidades? Podemos citar em espancamento a servidor público, que não deixa de ser um ato grave. Mas um homem público rico, que se dispõe a governar o dinheiro público, mas tem coragem de ter no seu governo, de fazer, de mandar ou de deixar, desviar a merenda escolar dos nossos pobres estudantes, merecia atenção maior e especial no ponto de vista dos fiscalizadores, os vereadores. E faço uso da palavra hoje para fazer uma prestação de contas à sociedade santo-antoniense, que me legitimou a desenvolver o 3º mandato de vereador. E disse outras repetidas vezes: não se fez jus aos 48 salários recebidos. Se vergonha tivéssemos, devolveríamos aos cofres públicos. Porque nós somos pagos para fiscalizar e aprovar projetos de leis. Projetos de leis que muitas vezes vieram e foram aprovados nesta casa, por interesse de terceiros que apoiaram e apoiam o modelo de gestão do governo Itamar Lemos do Prado. Uma casa que não se dispõe a trazer à baila, a trazer ao plenário um projeto de lei, por mim, protocolado, onde estabelece a obrigatoriedade da gestão democrática nas escolas públicas. A escolha dos diretores, dos coordenadores, pela classe estudantil, pelos docentes, pela comunidade estudantil.
também estabelecido, salvo engano, pelo artigo 206 da Constituição Federal. E sabe por quê, minha gente? Os meus pares, na maioria, ou quase maioria, não quiseram trazer o projeto para ser apreciado, porque são eles que indicam os diretores que mal sabem aplicar uma aula na sua disciplina. Diretores que sabiam que a merenda escolar o tempo todo estava sendo desviada. Não. Prefiro ver uma criança morrer de fome, ficar sem o lanche na escola, ou deixar de ir à sala de aula por falta de merenda escolar, porque duvido que algum deles tenham coragem de dizer para mim, um dos senhores qualquer aqui presentes, que muitas vezes não houve aula por falta de merenda escolar. Tudo isso em troca da indicação de um diretor que na maioria das vezes não estão capacitados para direcionar uma escola. Vereador Geraldo? Pessoal, aqui ó, se me permite só 10 segundinhos. Não só a merenda escolar, como foi alvo de denúncias nossas daquela vez, ficou omisso por esta casa, como também foi aprovado um projeto aqui nesta casa, mudando a data de pagamento, a data base do pagamento, e a maioria desta casa bateu na mesa, bateu no peito, dizendo que o dia que o prefeito ultrapassasse o valor limite do pagamento, iria lá cobrar dele. Estão todos esquentando cadeira, cochilando, fazendo de conta que nada aconteceu, o que é mais vergonhoso também. Assim, senhores, dando sequência das minhas explicações ao povo de Santo Antônio e a minha demonstração de indignação, não com todos os vereadores, mas na quase maioria, por que os senhores não trouxeram a esta casa, não quiseram aprovar o projeto de lei 001 de 2013, o primeiro protocolizado? Porque os senhores não gostam da educação, porque os senhores gostam de eleitores que não sabem ler, os senhores gostam de eleitores que catam o papelzinho no chão, porque os senhores não gostam do professor, porque os senhores não aprovam a educação como a maioria dos políticos do nosso país. E desta forma, senhores, eu, juntamente com mais 3 colegas, às vezes acompanhado, às vezes só, nós, sabendo, na presunção de que nada seria feito por essa casa, nós tomamos o cuidado de entregar Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Tribunal de Contas dos Municípios, Procuradoria do Ministério Público Estadual, DERCAP, GAECO, várias inúmeras denúncias. E eu sempre disse aos meus colegas, calma, gente, o processo é lento, mas ele tem fim. E acaba que se nós já nos deparamos com algumas decisões, está chamando o prefeito Itamar para explicar. E essas, eu gostaria de falar justamente para o vereador Mota, e essas denúncias, nenhuma delas foram feitas, realizadas, com o tom de fazer barganha. Aqui presente no plenário, tem um vereador que assinou uma CPI conosco. Assinou à noite, sob a minha observação. Caro colega vereador, só assine se tiver coragem de levar adiante. Não me apareça amanhã retirando a assinatura. Não durou 8 horas as assinaturas. Explicações só quem pode dar é ele. O direito de retirar a assinatura ele tem. Mas o dever de explicar porque saiu pela janela e só voltou depois das eleições,
Ele tem também. E aqui, outro vereador, toda a denúncia realizada por ele era para fazer barganha lá na prefeitura. Bate com a mão e assopra com a outra. Abana com a outra. Desvio de mais de 3 milhões de reais em suposta compra de cadeiras escolares. 3 milhões e 300 mil reais aproximadamente para 2 empresas. Mais precisamente, a empresa Motivo X e a PH Leão. Esta última recebeu 3 milhões de reais. A Motivo X, R$ 372.174. Carteiras jamais entregues ao município. E quem nos trouxe esta notícia, que virou notícia de fato por nós subscritas, foi o senhor Salviano, que, aliás, foi demitido do serviço público por iniciativa de uma denúncia minha. Ô vaquinha que tem leite, essa tal de Fundeb e Educação. O senhor Salviano achou por bem, tranquilamente, receber uma Hilux de presente do fornecedor da merenda escolar. Inquérito aberto, denúncia feita e recebida. Justiça tome conta. Minha parte eu fiz. Material elétrico. Diversos milhares de reais pagos, mercadoria não recebida. Tudo isso está devidamente denunciado. Salário educação. Salário educação, um dos maiores gargalos da corrupção do nosso município. Um dos maiores gargalos. Pneus. A prefeitura pagou com dinheiro de vossas excelências 42 pneus. Só recebemos 8. Talvez o restante é para fazer micro-onda, aquele lá do Rio de Janeiro, e colocar alguns políticos dentro. E assim, minha gente, eu encerro, ou tento encerrar dizendo: saio dessa legislatura com a consciência limpa, a memória ativa, porque não esqueço da vaia que tomei na posse, por dizer que a partir daquele momento eu seria fiscal do município e não queria cargos no governo e etc, etc. Graças a Deus, antes mesmo de assumir o mandato, através do meu partido, nós tentamos buscar uma parceria no governo, e graças a Deus o prefeito disse não, porque senão eu seria só mais um, e assim eu não sou só mais um, porque eu cumpri o meu papel constitucional, a minha função constitucional. Em razão de tantas denúncias, não tem como lê-las todas, são várias, são 2 pastas destas. Respondo 8 processos na vara civil e alguns na criminal. Simplesmente por achar que o Itamar é um canalha. Simplesmente por entender que o modelo de gestão dele é de total corrupção. Por dizer que o Itamar já foi condenado e preso por participar da morte de um ser humano. Por dizer que o Itamar veio a esta casa, apontou o dedo na cara de vossas excelências e por isso mesmo ficou. Uma casa que se preza, uma casa legislativa que se preza, teria tomado o devido processo legal e pedir explicações institucional pelo prefeito Itamar. Vou fazer uso dos meus 5 minutos. Posso, presidente? Uma casa que se preza não marca sessão para o dia 31 para votar projetos exclusos. Uma casa que se preza
marca a sessão para fazer o ato ilícito de corrupção e faz a sessão. Não basta um vereador do PSOL bater o pé e correr, não. E aqui aconteceu o ano passado. Aconteceu o ano passado. Uma casa que sai manchada na Polícia Civil. O Ministério Público nas ruas. E os colegas me perguntam, tem uma pessoa presente aqui que falou comigo ontem sobre o meu projeto político, e que corre nas ruas que eu não mexo mais com político. Ao contrário, mais fiscalizador ficarei. Todas essas denúncias serão acompanhadas dia a dia. Dia a dia. E assim, senhor presidente e demais que me ouvem, eu peço perdão a vossas excelências se sou duro, mas eu quero encerrar a minha participação nessa legislatura da mesma forma que entrei no dia 1º de janeiro, diante de muito mais gente, dizendo que eu cumpri a minha função institucional. Eu disse aos senhores que havia desvio de verba do Fundeb, da merenda, disso e daquilo, sem contar o plano diretor urbano, ou PEDOT, que corre todas as ruas de Santo Antônio, o suposto pedido de propina por agentes políticos para aprovar. Sem contar, e deixar, aliás, não deixando de esquecer, o esquema do transporte público, por aqui, por todos aprovados. Rede Record, Rede Globo, Correio Brasiliense, jornais de imprensa local. Então, minha gente, eu não encerro meu projeto político. Esta casa me fez dar um tempo e pensar se vale a pena ser vereador no Brasil, não é em Santo Antônio, não. Para mim, é a instituição que mais provoca gastos desnecessários. São salários jogados fora. O modelo de fiscalização adotado por essa casa, eu estou dizendo, por essa legislatura. Essa demonstrou que vale a pena fazer corrupção e vale a pena acompanhar, aprovar. Esta casa mostrou. E não me incomodo com as críticas e as pancadas que virão. Porque com o conhecimento de alguns dessa casa, muito poucos, tá? Vou evitar fazer discurso subjetivo dando nomes. Com o apoio desta casa, o jornal 14 de Maio, por várias vezes, e pago com dinheiro público e com o conhecimento de alguns vereadores, denegriram, jogaram meu nome nas ruas. Possivelmente, membro desta casa gastou dinheiro no Tribunal de Contas, pagando auditores para forjar balancete, já aprovado há mais de 8 anos, meus balancetes. Mas isso, amigo Alessandro, me incomoda, mas não me paralisa. Portanto, serei fiscal enquanto eu for cidadão santo-antoniense, enquanto o título de eleitor eu tiver, enquanto IPTU eu pagar, eu serei fiscal. E garanto ao povo de Santo Antônio Descoberto, todos os processos abertos, todas as denúncias feitas por mim, Desson, Mateus, elas serão acompanhadas passo a passo. E o prefeito Itamar vai pagar. E ele vai pagar acompanhado dos seus seguidores. Seguidores que fizeram mal ao povo de Santo Antônio. Não só seus secretários e diretores, mas
seguidores desta desastrosa legislatura. Muito obrigado e tenham todos um bom 2017.